esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos nesse mês de julho, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nas segundas-feiras, quando permitido, nós estamos celebrando a missa em honra ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o preço da nossa redenção, o preço da nossa salvação. E aqui nós não estamos celebrando simplesmente o líquido, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nessa Santa Missa nós estamos celebrando o amor. Nós estamos celebrando um amor de Deus que poderia nos salvar sem ter realizado sacrifício nenhum. Um Deus que poderia ter nos salvado sem derramar uma gota do seu sangue. Mas um Deus que amou, e como dizia Madre Teresa de Calcutá, um Deus que amou até doer. Assim foi o amor de Deus, que se fez homem, realmente se encarnou, veio a este mundo, revelou o seu amor, a sua misericórdia e amou-nos até o último extremo de um amor, dando a sua vida, derramando o seu sangue, para que realmente nós fôssemos libertos de todo o pecado, de toda a realidade que o pecado original ocasionou para a humanidade. Você tem um grande preço, eu tenho um grande preço. Conto uma história que eu escutei esse final de semana, que eu achei bem interessante. Nós temos o nosso querido Padre Gilmar, ele se ordenou comigo da mesma turma, nós entramos no mesmo ano na comunidade Canção Nova. E quando ele e o Wilke também membro da comunidade Canção Nova, quando eles moravam na missão de São José dos Campos, ele morava próximo a uma região ali que tinha muitas prostitutas em São José dos Campos. E eles saíram logo cedo, bem cedo isso, estavam caminhando na rua e uma mulher começou a se insinuar para o Gilmar, o Padre Gilmar. E ele sabia que era uma prostituta. Ele assustou. Aí ela falou assim: Ei, qual é o preço que você quer pagar? Aí Gilmar falou assim para ela assim: Você sabe o seu preço? Eu sei o seu preço. E ela pensou assim: com certeza vai vir uma boa oferta hoje. O Gilmar, que hoje é o Padre Gilmar, falou assim para ela: o seu preço é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu valor é a entrega de um homem inocente, que veio para te salvar, te tirar desta vida. Você quer aceitar este valor? A mulher ficou meio murcha, esperava que sairia uma boa oferta financeira, material, mas o Padre Gilmar, sem acusar aquela mulher, sem querer condená-la, ele anunciou ali o amor de um Deus que se entregou para salvar-nos, para salvar a sua família.
Um Senhor, conforme nós escutamos hoje no salmista, que não precisa, meus irmãos e minhas irmãs, dos nossos sacrifícios, tais como oferta de touros, de carneiros, de cordeiros, mas um Deus que quer a nossa vida, um Deus que quer o nosso coração, um Deus que, conforme anunciou a profecia, que deseja que possamos amar a justiça. E aqui nós temos que entender que justiça é diferente de sermos justiceiros. Amar a justiça quer dizer aqueles que amam e vivem a santidade. Nós estamos celebrando essa missa pelas famílias e temos aqui a belíssima imagem da Sagrada Família. E na Sagrada Família nós encontramos o grandioso, o glorioso São José, que na Sagrada Escritura é chamado de o justo. E se nós formos em outras interpretações, o que são os justos na Sagrada Escritura? São aqueles que viviam a santidade, os santos. Então, realmente, o que o Senhor nos chama através do profeta nessa primeira leitura? O Senhor nos chama à santidade. E outra realidade que o profeta também hoje anuncia para nós, que nós devemos viver, amar a misericórdia. Olha, Padre Wellison, eu faço as minhas orações, eu faço o jejum, quando eu posso eu faço as minhas peregrinações, eu vou até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu coloco lá uma vela na sala das promessas, acendo uma vela a Nossa Senhora, vou até o santuário do Pai das Misericórdias, tudo isso é muito válido. Essa peregrinação que nós realizamos porque a nossa fé nos coloca em movimento, mas acima de tudo, a grande peregrinação é o Senhor que realiza em nós, Ele que vem ao nosso encontro para transformar o nosso interior com a sua misericórdia. Tudo isso é muito válido quando é carregado realmente de uma fé, de alguém que é movido pelo amor, alguém que é movido pela misericórdia. E nesses gestos que nós temos, não somente o nosso exterior se coloca em movimento, mas o nosso interior. Esse interior realmente que se abre à conversão, conforme nosso Senhor Jesus Cristo anunciou no Evangelho, que estava diante de uma geração má e adúltera. Se naquele tempo o povo convivia com tanta maldade, imagina o nosso tempo. Aqui eu quero fazer uma homenagem, ontem eu fiz isso e faço hoje de novo, ao nosso querido Dom Henrique Soares. Logo quando começou a pandemia, ele colocou ali no Facebook que nós estamos diante de um vírus terrível, que realmente tem causado um grande mal na vida de muitas famílias, na saúde de muitas pessoas. Só que ele falou que tem um vírus que está convivendo no mundo há muito tempo. O vírus do relativismo, o vírus do mundanismo, a perda de sentido do sagrado, e assim por diante. Ele falava, esses vírus são fatais, porque matam a nossa alma, nos distancia de Deus. Eis que o sangue de Jesus Cristo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vem ao nosso encontro para nos lavar e libertar deste vírus, que faz com que nós possamos nos separar de Deus. Desses vírus, o Senhor possa livrar você, possa me livrar a nossa família. Nós não podemos permitir que este vírus realmente entre na nossa casa, que sejamos libertos desses vírus. Estamos rezando por este tempo de pandemia e queremos sim que possa acabar, um tempo de paz, de graça, mas que Deus possa nos livrar desses vírus terríveis que matam a nossa alma. Quantas famílias, infelizmente, têm perdido esse sentido do sagrado? Tão difícil tem sido nós compreendermos o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o relativismo. Infelizmente, nós encontramos em muitos lugares, podemos olhar a realidade da Europa, tantas igrejas que foram construídas para louvar a Deus, para levar as pessoas à experiência com o sagrado, hoje em dia têm se tornado museus. A perda da fé, a perda do sentido do Senhor, muitas pessoas que já não acreditam mais no julgamento, muitos que têm uma árvore como Deus, a perda do sentido de sagrado. Esse vírus é fatal porque tem matado a nossa alma. Eu tenho certeza que você está fazendo essa experiência de, nessa missa, realmente se colocar nas mãos do Senhor e dizer que Ele possa te livrar, conforme disse no Evangelho,
de uma geração má e adúltera. O que é um adultério? O adultério mata a família. O adultério divide uma família, mas existem muitos adultérios dentro do nosso coração. Quando nós idolatramos o dinheiro, as coisas, as pessoas, e não colocamos as coisas em seus devidos lugares, e acima de tudo Deus. Quando nós tiramos Deus, nós colocamos os ídolos na nossa vida, os ídolos na nossa família. E hoje o Senhor está pedindo também a mim, a todos nós, para nós realmente buscarmos trabalhar o nosso coração. Pedimos ao Senhor para que Ele realmente semeie no nosso coração, conforme dizia o Evangelho de ontem, o bom trigo. Semeie o bem dentro de nós. E realmente no nosso coração não possa existir adultério nenhum, que Jesus Cristo seja o Senhor. E nessa missa que nós estamos honrando o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro dessa nossa campanha de oração pela libertação das nossas famílias, quero trazer algo belíssimo hoje, que nós precisamos compreender onde nós recebemos este sangue. Onde nós podemos continuar sendo marcados, assim como no Antigo Testamento, quando o povo estava prestes para ser liberto da escravidão, do faraó, o próprio Deus pediu que as pessoas marcassem nas portas com o sangue do Cordeiro, e as casas que estivessem marcadas seriam poupadas. Quando o anjo exterminador passasse, essas casas e as famílias seriam poupadas. Muito mais é o sangue de Jesus, de um homem inocente, mais do que um sangue de animal. E nesse sangue, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos recebê-lo na Santíssima Eucaristia. Olha o que diz para nós o texto mais antigo a respeito da Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia. É o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, que vai dizer assim: esse sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice de bênção que benzemos, não é a comunhão do sangue de Cristo? É a pergunta que faz São Paulo. E o pão que partimos, não é a comunhão do corpo do Cristo? Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas, ao contrário, aqueles que recebem com a consciência, comungam a salvação, porque estão recebendo o corpo e sangue de Jesus presente nas espécies do pão e do vinho. O Evangelho de São João, no capítulo 6, o evangelista João anuncia: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso para nós é um princípio eterno, que não muda realmente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, nem não tereis a vida em vós. Padre Wellington, mas eu tenho a vida. Não se trata dessa vida, mas é a vida divina. É a vida da graça que nós precisamos. Por isso, comer da carne do Senhor. Onde nós comemos a carne do Senhor? Na Eucaristia. Depois de realmente receber a graça do Espírito Santo, o Padre pronunciando as mesmas palavras que o Cristo pronunciou no cenáculo, já não é mais pão. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, mas é a carne do Filho de Deus. Depois que o Padre abençoa, pede a graça do Espírito Santo, já não é mais vinho, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, aparência de vinho, mas é o sangue do Senhor. E João vai dizer: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Nós que estamos buscando uma vida reta, onde nós encontramos essa salvação? Participando bem da Eucaristia, comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que realmente tenhamos a vida, e não qualquer vida, uma vida que nos insere na vida eterna, na vida da graça, na vida de Deus, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer ter certeza que Cristo permanece com você? Eu quero ter a certeza que Cristo permanece comigo se eu comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine Jesus Cristo na última ceia, falando com o Pai: Pai, eu partirei, mas eu não quero deixar os meus sozinhos. Eu quero permanecer com eles. Eu desejo estar com eles. E Jesus disse: Pai, permita-me. Eu estou falando isso a partir de uma mística. Permita-me, Pai, eu estar com os meus. Permita-me fazer presente no pão e no vinho. Estar continuamente com a minha igreja. Jesus Cristo quis estar conosco. O próprio Senhor Jesus diz que desejou ardentemente este momento. Jesus deseja ardentemente que aconteça a Santa Missa. Jesus Cristo deseja ardentemente que possamos receber o seu corpo e o seu sangue. O Senhor quis fazer esse alimento, porque sabe que a nossa caminhada temos as durezas, temos o cansaço. Basta nós olharmos o Evangelho de São Lucas, quando aqueles 2 homens estavam desanimados, cabisbaixos. Aquele forasteiro entra no meio da conversa, se coloca a caminho com aqueles 2 e começa a falar da palavra de Deus. É a Eucaristia acontecendo. Primeiro é o banquete da palavra. Jesus que fala conosco, que nos alimenta pela sua palavra. Eu até digo para vocês, quando você participa da Santa Missa, você tem a oportunidade de participar de 2 mesas, que são preparadas com muito amor para você. A mesa da palavra, que tem que ter uma dignidade, e a mesa eucarística. O que é proclamado ali, acontece aqui. E você pode dizer: Padre Wellison, nesse tempo eu estou sendo poupado, privado da Santa Missa. Talvez você está sendo privado de uma mesa, que é a mesa eucarística. Mas a mesa da palavra, nós não estamos sendo privados. Ela está chegando agora para você, essa palavra. E você pode até mesmo perguntar: por que o Padre Wellison está falando agora para nós sobre a Eucaristia, se nem eu não posso participar, e nem sei quando a minha igreja retornará? Mas nós não devemos deixar de anunciar esse grande tesouro que Jesus Cristo deixou para a igreja. A Eucaristia é o tesouro da igreja. A Eucaristia é o tesouro da nossa vida. E nós precisamos realmente desejar ardentemente, e eu preciso motivar você, que você possa desejar participar sim da Santa Missa na primeira oportunidade, porque se nós não formos alimentando a nossa fé, nós podemos perdê-la, meus irmãos. Por isso que nós não podemos permitir que do nosso coração possa esfriar o gosto pela Santa Missa. E saber que quando nós vamos participar da Santa Missa, receber a palavra, receber o alimento, que é alimento de vida eterna. E quando aqueles 2 homens que o evangelista Lucas narra para nós, que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, eles pediram: Senhor, fica conosco. E o grito daqueles homens ecoa até hoje em toda a igreja: Senhor, fica conosco. Porque se nós perdermos a Eucaristia, nós perdemos a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Não permita que seu coração possa esfriar. Se você tiver uma oportunidade, talvez agora as igrejas estão abrindo em muitos locais, com todo o cuidado sanitário que precisa acontecer. Se você tem a oportunidade, está vendo que você talvez não é do grupo de risco, não deixe de ir à Eucaristia. Não deixe de receber o Senhor. Quando eu comungo Jesus, eu estou entrando em comunhão com aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que pode me transformar. Assim como Ele transforma o pão, transforma um vinho no corpo e no sangue dEle. Quando eu recebo a Eucaristia, o Senhor transforma a minha vida. Aquele que poderia me julgar, aquele que poderia me condenar, Ele resolve transformar a minha vida. Ele decide transformar a minha caminhada. Obrigado, Senhor, pela Santa Missa, que nós já tivemos a oportunidade de participar de tantas. Mas obrigado por essa Santa Missa de hoje, Senhor.
Nós estamos realmente desejosos cada vez mais de receber o Senhor e que nosso coração não possa cair na indiferença, que o meu coração não possa cair, Senhor, de maneira alguma na banalização. Eu recebo, Senhor, a Tua vida. Todas as vezes que eu permito que o Senhor realmente bata a minha porta e eu abro, o Senhor está dizendo: eu quero entrar para ter amizade com você. Hoje nós estamos celebrando o dia do amigo. O Senhor é o grande amigo que nós precisamos e Ele não pode estar longe da nossa casa. Todas as vezes que o Senhor bate a porta, Ele está batendo para dizer: eu quero cear com você, eu quero fazer comunhão com você, eu quero te alimentar, eu quero ter essa amizade contigo, eu quero te ensinar a ser um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, eu quero ensinar você a ser um filho de Deus. O Senhor quer me ajudar a caminhar na dignidade de filho todas as vezes que eu recebo. Eu recebo em mim, meus irmãos e minhas irmãs, e aqueles que têm a oportunidade de receber a Eucaristia, nós recebemos um fogo dentro de nós, um fogo de amor. E o que nós fazemos depois de receber a Eucaristia? Nós incendiamos este mundo com o amor de Deus. E a segunda parte, e com isso eu quero encerrar, não somente eu comungo Jesus, mas eu devo também adorá-lo. Eu devo adorar nosso Senhor. Eu não devo me prostrar diante dos meus pecados. Eu não devo me prostrar diante das dificuldades. Eu não devo me curvar, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos problemas. Nós nos curvamos diante de um Deus que é grande. Os nossos joelhos se dobram não diante das enfermidades. O nosso joelho se dobra não simplesmente diante das coisas duras e difíceis desse mundo, que são duras, que são difíceis, mas nossos joelhos se dobram para adorar Deus, para prestar todo louvor a Deus. E aqueles que até mesmo não podem dobrar os joelhos, podem dobrar o coração, podem dobrar a vida e dizer: eu tenho um único Senhor, Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos nos dobrando diante de realidades, de relacionamentos que estão nos escravizando? Quantas vezes nós estamos idolatrando, e torno a dizer, dobrando a nossa vida diante de coisas, diante de bens materiais? Nós nos dobramos, nós nos prostramos diante de uma única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. É diante dele que eu devo dobrar os meus joelhos. Eu tenho que me curvar diante do Senhor, diante do seu sangue. Diante do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram e toda língua proclame: Ele é o Senhor. E mesmo que eu não veja, Padre Wellington, eu não vejo nada, eu não sinto nada, mas quando eu me prostro diante daquela aparência de pão, de vinho, mesmo que eu não vejo, o Senhor me vê. O Senhor me enxerga. É como se fosse uma realidade, meus irmãos e minhas irmãs, de um sol. O sol que queima, nos basta estarmos diante dele. Diante da presença do Senhor Jesus na Eucaristia, as donas de casa sabem dessa experiência. Eu aquelas buchas grandes, que se nós não pegarmos, nós não saberemos que elas estão ensopadas ou não. Diante da presença da Eucaristia, do Senhor, é como se fosse essa esponja. Vai trazendo água, água e água. Quando a gente espreme, ela está cheia de água. Ela ficou maior? Não. Ela continuou do mesmo tamanho, mas carregada de graças. Carregada daquela água. Até mesmo você pode espremer o sabão, depois você vai lavando as vasilhas, e aquele sabão vai ali ajudando a tirar a gordura, para que você entenda. Diante da Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, nós não ficamos vaidosos, nós não crescemos em arrogância, nós não dizemos eu sou o melhor. Não. Diante da Eucaristia nós nos dobramos e reconhecemos que ali está o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, alimento para a vida eterna. Assim como eu sei que tantas pessoas estão com vontade diante dessa pandemia: Padre Wellington, eu não vejo a hora de ir para uma praia, eu não vejo a hora de ir para um shopping,
que tudo isso é bem-vindo, nós precisamos desses momentos, ver um filme no cinema, mas nós que somos cristãos, nós não vemos a hora de participar da Santa Missa. Hoje, nós temos esses meios que levam para nós as graças, as bênçãos. É a mesma coisa? Não é. Por isso nós precisamos rezar, nos curvarmos diante de Deus e pedirmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu corpo, presente na Eucaristia, nós estamos pedindo, Jesus, liberta-nos dessa realidade de pandemia, liberta-nos deste vírus, Senhor. Liberta o Teu povo, Senhor, que muitos se sentem presos, angustiados, ansiosos. E de maneira alguma, Senhor, nessa Santa Missa eu quero provocar as pessoas à rebeldia. Não, mas o desejo de participar, de receber, e que isso se torne oração dentro do nosso coração. Conforme Jesus, aqueles 2 homens, a caminho de Emaús, dizia: Senhor, fica conosco, nós precisamos. E conforme disseram também aqueles homens, quando receberam a multiplicação dos pães, disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Nós não queremos simplesmente, Senhor, o pão material que nós precisamos para a nossa caminhada, mas nós queremos o pão eucarístico. Nós queremos, Senhor, a Tua vida na nossa vida, a Tua santidade, Senhor, vindo ao encontro das nossas misérias. Nós pedimos: Senhor, tem de misericórdia de nós pelo Teu corpo e pelo Teu sangue. Nós nos unimos, Senhor, a tantos padres que neste tempo não estão deixando de celebrar, que celebra, Senhor, em nome de toda a igreja, sabendo, Senhor, que as Tuas ovelhas precisam deste alimento. Nós estamos clamando, Jesus, pelo poder do Teu sangue. O Teu sangue, Senhor, que é o nosso preço, o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Nós temos um valor que dinheiro nenhum pagaria, mas o nosso valor é o Teu sangue, Senhor, que nós recebemos em cada comunhão, que nós podemos experimentar em cada Santa Missa, Senhor, que liberta-nos interiormente, que nos traz, Senhor, para a luz, que nos ergue, Jesus, e por isso nós Te agradecemos. Nós Te bendizemos e pedimos: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Dai-nos sempre, Senhor, esse ardor no nosso coração, de desejar Te comungar, Te receber, Te adorar, que a nossa vida realmente se curve, Jesus, não diante dessas realidades do mundo, mas que a nossa vida possa se curvar diante de Ti, Jesus. Tu és maior do que todas as situações que estão sobre o mundo, Jesus. Quem pode nos separar do Teu amor? Quem pode nos distanciar, Senhor, da Tua graça, a não ser nós mesmos? Mas contigo, Senhor, nada nos separa. Estando unidos a Ti, Senhor, nós passaremos pelas provas, pelas lutas, mas isso, Senhor, será motivo de crescimento de fé, de graça, porque nós cremos na Tua presença. Dai-nos, Senhor, esta fé. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos verdadeiros católicos. Dai-nos a graça, Senhor, de termos este amor na Tua presença, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de termos fé que o Senhor está na Eucaristia. Que não se canse de gritar, de falar, Senhor, e de termos essa profunda reverência. E que o Senhor possa mudar, Senhor, quando nós pudermos voltar à Santa Missa, voltar, Jesus, mudar a nossa postura, mudar mais ainda o nosso desejo, Senhor. E não comungarmos o Senhor de qualquer jeito, não estarmos na Sua presença de qualquer jeito, mas vivemos, Senhor, com intensidade, conforme o Rubens falou, e foi a providência, porque é isso mesmo, como se fosse a última, a única, a primeira das nossas vidas, Senhor. É isso que nós desejamos. Dai-nos este ardor, Senhor, dai-nos este amor, e desde já, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos e nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor quis ficar conosco e o Senhor está conosco na Eucaristia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.